Halloween Gospel. Já ouviu falar dessa expressão? Chega a ser estranho, né? A gente fazer menção de alguém que diz que serve a Deus ou que é cristão e que celebra a festa do Halloween. Hoje é dia 31 de outubro e hoje, em grande parte do mundo, muitos países, principalmente os Estados Unidos, eles celebram a festa do Halloween. E como pode alguém que se diz ser cristão, que diz professar fé em Cristo, celebrar um tipo de festa que é vista culturalmente como uma festa pagã? Hoje é o dia 31 de outubro e é celebrado nesse dia em alguns países o dia do Halloween. Você sabe que o Halloween ele significa a celebração dos mortos, né? Por isso que ele vai anteceder o período de finados, né? O período que relembra dos mortos. É, Como pode alguém que se diz cristão celebrar um tipo de festa pagã como essa? Como pode alguém que diz que nasceu de novo celebrar esse tipo de cultura, esse tipo de festa? Parece que a nossa geração ela está cada vez mais parecida com o povo de Israel antigo, que era influenciado pelos povos pagãos. Você conhece muito bem a história, você sabe que aquele período dos reis, durante mais ou menos 210 anos, Israel vai viver sendo influenciado pela idolatria a deuses pagãos, adorando deuses egípcios, adorando deuses dos assírios, adorando deuses de vários povos, né? E se entregando por um caminho de idolatria. Deus nunca foi a favor disso, Deus nunca ficou satisfeito com isso. Tanto que grande parte da história você vai ver muitas das vezes Deus permitindo o mal, as adversidades, o cativeiro babilônico foi um deles, por causa do fato do povo quebrar os seus princípios, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, né? A festa de Halloween é uma festa pagã, é a celebração dos mortos. E certamente Deus não está diante dessa ideologia, Deus não está a favor a respeito dessa visão de alguém que diz que nasceu de novo e deseja participar desse tipo de festa. É difícil a gente ver alguém que diz que nasceu de novo compactuar com certos valores do mundo. Em Tiago, a Bíblia vai dizer assim, que todo aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. A Bíblia diz também que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque todo aquele que é nascido de Deus, o modelo de vida dele, os princípios dele são pautados por Cristo e não pela cultura pagã. Aí nós estamos vivendo um tempo hoje, onde existem igrejas que nesse período faz festa fantasia, nesse período começa a usar somente roupa preta. Nada contra a roupa preta, não quer dizer que a roupa preta seja do diabo ou coisa assim. Mas a questão é, a roupa preta está ligada a essa celebração dos mortos, ou essa celebração do Dia das Bruxas, que é o Halloween, né? Então, você sabe que o Dia das Bruxas lembra o que? A feitiçaria, lembra a bruxaria, lembra os encantamentos malignos que Deus nunca foi a favor. Pelo contrário, a Bíblia diz que ficarão de fora os feiticeiros, os idólatras. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, fala um pouquinho sobre isso, aqueles que serão condenados pelas suas práticas. Então, meu irmão, em toda a Bíblia você vai ver que Deus não é a favor desse tipo de prática. Uma festa pagã que se afasta dos princípios e quebra literalmente os propósitos que Deus estabeleceu sobre o seu povo. Como pode num dia como hoje algumas igrejas se reunirem para fazerem baladas gospel, para fazerem balada com tema de Halloween, para usar fantasias, para dizer que está cultuando ao Senhor. Aí você vai nesse tipo de evento, ou você vai nesse tipo de igreja que diz que é igreja, mas está longe de ser a igreja de Cristo. Porque nunca a igreja de Jesus vai ser parecida com o mundo. A igreja de Jesus não pode se parecer com a cultura do mundo. A igreja de Jesus tem que ser sal no meio do mundo. Deus chamou a igreja para ser luz no meio das trevas. A igreja não pode fazer o que o mundo faz. A igreja não pode compactuar com certos valores que existem no mundo. Agora pensa
Inclusive, tem lugares que cultuam, que celebram, que se dizem evangélicos, né? Que na verdade são gospel, mas gospel até o diabo pode ser. Até porque não vai para o céu quem é gospel, vai para o céu quem nasce de novo. Se dizem ser evangélicos, celebram o Halloween no dia 31 de outubro. Em vez de celebrar uma outra festa, uma outra comemoração que é importantíssima para o meio cristão, que é a reforma. A nossa reforma ela é celebrada no dia também 31 de outubro, ou seja, em vez da gente celebrar a reforma protestante, as pessoas celebram, alguns cristãos, o Halloween. Você sabe que hoje também é visto como o dia da reforma, ou celebra mais um ano da reforma. Aquele período que Martinho Lutero veio com as suas 95 teses estendidas sobre a altura da catedral da Igreja Católica, a maioria das teses baseadas no livro de Romanos. Né? E a principal temática de Lutero era que a salvação ela vem por meio da graça e não por meio da obra. Olha que coisa linda que a gente poderia celebrar no dia 31 de outubro, que a salvação vem pela graça. E em vez da gente aproveitar essa graça, o direito dessa graça para ser salvo, alguns usam dessa graça para cultuar Halloween, para celebrar Dia das Bruxas, para ficar por aí num dia como esse andando de preto, usando festa fantasia, indo para essas igrejas que se chama de night, não sei o que, night gospel, e não tem nada de evangelho. E na minha concepção, toda a igreja que tem a necessidade de alimentar a sua juventude, os adolescentes, com esse tipo de coisa, é porque a palavra é fraca. Porque se a mensagem fosse forte, não teria necessidade de usar algum tipo de cultura mundana para segurar esses jovens dentro da igreja. E quando eu digo que a palavra é fraca, eu não estou dizendo que a palavra de Deus é fraca. Eu estou dizendo que a mensagem não é bíblica. É só pregar a Bíblia. Prega a Bíblia para esse povo, ensina a Bíblia para esse povo. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa geração ela vai ser transformada pela palavra e não por festas de Halloween. Essa geração vai ser transformada pelo evangelho e não pela cultura da Babilônia. Eu não vi Daniel dentro da Babilônia se contaminando com os manjares da Babilônia. Eu não vi José dentro do Egito se contaminando com a cultura do Egito. Eu não vi Jesus dentro de Roma mudando o discurso dele para atrair discípulo para caminhar com ele. Eu não vi nada disso. Pelo contrário, o que eu percebo é um grupo como Daniel, José, que estão dentro de um lugar onde a cultura é profana, onde a cultura é idólatra, mas o coração dele é de Deus. Os princípios dele estão pautados em Deus. Ele não se vende ao modismo ou à cultura idólatra, maligna, profana, diabólica que ele vive. Mas ele continua vivendo debaixo dos princípios da palavra de Deus. Hoje é um dia, por exemplo, que todos nós deveremos estar celebrando a reforma, o protestantismo, né? a celebração da graça, o evangelho que não vem por obras, mas vem por graça. E o que acontece? Chega a me espantar a quantidade, às vezes, de igrejas que eu vejo, de denominações que se reúnem para celebrar esse tipo de coisa. Isso chega a ser estranho. Isso chega a ser, chega a ser inútil. Isso chega a ser totalmente contrário à vontade, ao propósito de Deus. Igrejas que dizem viverem a palavra ou celebrarem o evangelho de Jesus, porém estão simplesmente ligadas ao mesmo calendário babilônico, fazendo as mesmas coisas que o mundo, debaixo da cultura do mundo, num dia como hoje, onde é visto como o Dia das Bruxas, onde é celebrado os mortos. É só você ir lá. Essa informação é informação básica, não estou dando nada profundo aqui. É só você colocar lá no Google, entrar no Wikipedia, você vai ver literalmente o significado de Halloween. E você vai perceber a celebração aos mortos, que antecede também esse período do Dia dos Finados. E você vai perceber também
a malignidade que há nesse dia, como as religiões pagãs que adoram a entidades, que celebram a outros deuses, como usam esses dias para cultuar, para realizar seus ritos litúrgicos, né? Para realizar seus tipos de culto, seus tipos de celebração. Gente, vamos fazer diferente. Vamos parar de tentar ser igual ao mundo. Vamos parar de tentar compactuar com certas coisas do mundo para tentar trazer o povo para dentro da igreja. O evangelho não precisa de nada disso, não. O evangelho transforma. Cuidado com o tipo de cultura que você está vivendo. Porque a iniquidade que nós estamos vivendo, essa iniquidade, ela tem cauterizado a mente de muitas pessoas, fazendo com que algumas pessoas não enxergassem o senso do absurdo. O senso do absurdo. Isso é só um detalhe. A gente sabe que tem coisas muito piores que estão acontecendo no nosso meio. Então, celebra Cristo nesse dia. Celebra a graça. Celebra a eternidade. Celebra Jesus, de uma salvação que vem por meio da graça e não por meio das obras. Em vez de celebrar o Halloween, celebra a reforma protestante, né? Procura lá, estuda, pesquisa para você entender por que você é protestante, por que você protesta, por que você entendeu que você é cristão, por que você diz ser cristão. Procura, pesquisa e segue essa linha. É muito mais saudável para a sua fé em Cristo Jesus. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Esse é o meu primeiro vlog que eu estou fazendo. Eu prometo que eu vou fazer outros vlogs. A maioria das vezes eu só entro pregando, liberando uma palavra, e eu vou pegar certos assuntos assim que eu acho pertinentes e vou estar entrando para bater um papo com vocês, para estar conversando com vocês, para estar colocando a minha opinião, tá bom? Então, um abraço. Se você ficou aqui até agora, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no meu canal no YouTube, ativa o sininho para você não perder nada do que tem acontecido no meu ministério. Lembrando que todos os dias tem vídeos novos, às 6 horas da manhã e às 18 horas da noite, beleza? Deus te abençoe, fica na paz, tchau.